irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto. Eu te convido a ajoelhar, aquele que não pode, a ficar de pé. Amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, neste momento nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ó Senhor, lava a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração com Teu sangue, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas. Nós pedimos perdão ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, te rendemos graças, louvores, honra e glória, Senhor, porque se estamos aqui hoje, ó Pai, é porque o Senhor sempre esteve conosco, ó Pai. Obrigada, Senhor, por esse dia que nós estamos tendo na Tua presença. Obrigada por ser conosco, por nos livrar e nos guardar de todo o mal. Obrigada pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Ó Espírito Santo, nós te convidamos, participa deste culto. Tu és nosso convidado de honra. Fala ao nosso coração a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Nos inspira, ó Pai, no que é a verdadeira adoração. Que cada um de nós venha te louvar e te exaltar de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O sangue de Jesus, vertido lá na cruz, tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar sua graça em qualquer lugar. O sangue de Jesus, vertido lá na cruz, tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar sua graça em qualquer lugar. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 113. Amém? Diz assim: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Bom, nessa tarde eu te convido a louvar esse Deus tão poderoso que nós servimos, que você dê a Ele o seu melhor louvor. Amém? Passa a palavra para o Ministério de Louvor. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa tarde pode dizer um amém? Quantos estão vivos nessa tarde pode dar um glória a Deus? Eu convido você nessa tarde a entregar, a dar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, dizendo para o Senhor: Senhor, nessa tarde eu estou aqui porque eu vim entregar para o Senhor o meu maior louvor. A minha maior expressão é o meu amor que eu sinto pelo Senhor. Eu convido a você, se você conseguir bater palmas assim, ó, e que você possa cantar mesmo com máscara. A máscara não impede da gente cantar. Que você possa celebrar o Senhor, entregar para Ele o teu melhor nessa tarde. Eu olho para a cruz, diga, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar.
sua obra vou cantar. Vamos! Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Vamos cantar alto, vamos! Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. aleluia! Te bendizemos, Senhor. Isso, vamos adorar o Senhor nessa tarde. Vamos abrir a nossa boca nessa tarde. Vamos. Eu olho para a cruz. Diga! Para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar. Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Vamos IPP, vamos! Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado do seu amor. Pela cruz Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. pela cruz Chamou gentilmente, me atraiu e eu. sem palavras, me aproximo. Você consegue bater as mãos em cima assim, ó? Vamos! E pela cruz me chamou e gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Te bendizemos, Senhor, te exaltamos. Adoramos, Senhor, bendizemos, Senhor. Bom estar na casa do Senhor. Bom é cantar louvores ao nome dEle. Bom é servir Ele. Que você possa expressar para o Senhor. Não pare de cantar nessa tarde. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, diga: eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração.
Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, Consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Você pode erguer suas duas mãos para o céu e que você possa cantar essa canção como uma adoração ao Senhor. Vamos. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, E assim eu sei que posso prosseguir. e mesmo quando eu chorar, As minhas lágrimas serão para regar a minha fé. e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e mesmo quando, e mesmo quando eu mais uma vez, e mesmo, vamos. E mesmo quando eu, isso, entenda que você está cantando nessa tarde. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. misericórdia, graça e luz. Espírito és bem-vindo aqui. Diga. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Não há nada igual, não há nada a que se compara. Ei. Tua presença, eu provei e vi. Eu provei e vi o
mais doce amor. Tua presença. Vamos declarar nessa tarde. Pensa, vamos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo. Pedimos o Senhor nessa tarde. Queremos ser cheios da tua glória. Só a igreja canta com a sua mão erguida. Santo Espírito és. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real. Isso. Vamos provar. Vamos encher esse tempo com a nossa adoração. Vamos provar o quão real. Cresce sua voz, vamos. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença nessa tarde, Senhor. Vamos provar da tua glória e bondade. Aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito és. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. E nós vamos fazer como nós fizemos na parte da manhã. Eu gostaria que você erguesse suas duas mãos para o céu. Eu não sei se você tem motivo para glorificar o Senhor. Eu tenho. Pode vir a dificuldade que vier, pode vir a luta que tiver, mas eu não paro de glorificar o Senhor. Eu aprendi algo: quanto maior a luta, maior é meu tom de voz perante minha glorificação ao meu Senhor. Quando você vê eu cantando muito alto, você está passando por luta. Mas eu aprendi, eu canto mais alto porque eu sei que aquele que morreu na cruz do Calvário em prol da minha vida, ele não está morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. E vivo está presente na minha casa, vivo está presente na minha vida. E grandes coisas ele vai fazer sobre minha vida e sobre a sua vida. E eu gostaria que você tirasse um minuto aplaudindo ao Senhor e abrindo a sua boca como glorificação do Senhor. Abre sua boca e glorifica o Senhor. E com esse minuto, exaltamos o Senhor. Amém. Eu passo a palavra para Davi. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Como é bom estar na casa do Senhor, né? Louvar o nome dEle, agradecer por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Bom, neste momento nós vamos passar para a segunda parte do culto, que são os dízimos e as ofertas. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Reverência à palavra do Senhor. Amém? Diz assim: E isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Pode se sentar. Quando a gente lê esse versículo, né, a gente vê que a gente vai colher aquilo que nós semearmos, né? E quando nós dizimamos, nós ofertamos na casa do Senhor, nós estamos plantando, né? E eu digo que nós estamos plantando confiança, porque quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu posso descansar no Senhor. E a nossa colheita vai ser o quê? Segurança. Porque o Senhor, Ele vai estar conosco. O Senhor, Ele vai estar suprindo todas as nossas necessidades. O Senhor está ali, vai estar sempre cuidando de nós. Então, nessa noite, eu te convido a louvar ao Senhor. Eu te convido a dizer: Senhor, eu confio em Ti, através dos dízimos e das ofertas. Amém? Encarregado aqui, responsável aqui pela obra da Canoas. Aí hoje a gente está executando a concretagem aqui da primeira laje do estacionamento. E aqui está agendado 180 metros cúbicos de concreto, aproximadamente 26 caminhões de concreto. E é piso polido. E aqui está o pessoal aqui já fazendo aqui o polimento do piso e a finalização dessa laje aqui hoje. Hoje são dia 27 de julho de 2020, a data em que a laje aqui do nosso centro de convenções, do nosso novo templo, está sendo feita, está sendo concretado aqui conforme o encarregado da obra disse. Mais tarde tudo isso aqui já vai estar preenchido de concreto e já polido, pronto para receber as salas e o estacionamento da nossa igreja. Depois desse ponto aqui, ó, o nosso templo já vai começar a crescer para o outro lado de lá, até chegar na rua. É feito como se fosse um quebra-cabeça, né? Em etapas. Primeiro bate o piso e a laje de um lado, depois bate o piso e a laje do outro lado. Queridos, eu quero te dizer que isso que está acontecendo aqui é um milagre. Em época de crise, em época de pandemia, nós sabemos que tantas dificuldades têm acontecido, tantas circunstâncias têm se passado para impedir que essa obra avance, mas ainda assim essa obra está crescendo, está avançando e muito em breve nós estaremos reunidos aqui. O encarregado da obra já explicou o que deve ser feito, o que vai ser feito, as coisas técnicas. Pastor William já esteve aqui pela manhã e agora eu quero te dizer, pega o seu carnê do Projeto 300, creia, o seu investimento, o seu recurso não está sendo em vão. Você está investindo no reino de Deus e não existe investimento melhor do que esse. Creia, o Projeto 300 está crescendo, está avançando. Para o pastor Léo. Paz do Senhor, igreja. Amém? Pode sentar, queridos. Eu gostaria de chamar aqui à frente o Igor.
e a Lohane, seus familiares, pais, amigos que quiserem vir à frente também, nós vamos abençoar a união deles. Oi? Quê? Pode subir. Amém? O Igor e a Lohane já se casaram no civil, né? Diante dos homens. E hoje eles vêm até a igreja, né? Eu, como ministro do Evangelho, nós vamos abençoar essa união. Amém? Lá em Gênesis, queridos, capítulo 2, versículo 24, é onde Deus ele cria o casamento, vamos dizer assim, né? Onde ele institui o casamento. Depois que ele criou o homem, ele viu que não era bom que o homem andasse só, né? E depois ele decide criar uma auxiliadora, uma mulher que estivesse ao lado dele para auxiliá-lo. Então, Deus faz com que Adão ele caia num sono profundo e retira da costela, ao lado de Adão, aquela que seria a sua auxiliadora, aquela que seria a sua esposa, a sua mulher, que estaria ao lado dele pelo resto da vida dele. E aí Deus, ele traz um ensinamento. Lá no versículo 24 fala o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne, uma só pessoa. Agora você está deixando a sua mãe, o seu pai, a sua família, deixando no sentido de sair da casa, né? Claro que você continua filho, tudo certinho. E o Igor, da mesma forma, estão formando agora uma nova família. Uma nova família está se formando diante de Deus. E antes de orar, eu queria lá em Efésios, né? Aqui a gente leu sobre a criação do matrimônio. E lá em Efésios o apóstolo Paulo, ele escreve e dá algumas instruções com relação ao casamento, e é o que eu gostaria de trazer para vocês, para que vocês guardem no coração de vocês, porque essas instruções são vida para o nosso casamento e para toda a nossa caminhada. Efésios capítulo 5, versículo 22, fala o seguinte: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, mas também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem de água pela palavra. Amém? Então nós temos aqui um resumo, né, de como deve ser o casamento cristão. A mulher deve ser submissa ao marido. Hoje isso é muito discutido, mas porque não se entende da forma correta o que é submissão. Submissão é estar debaixo de uma mesma visão. A palavra fala que não tem como duas pessoas andarem juntas se não houver entre elas acordo. Então vocês precisam estar em comum acordo. Se de repente você quiser trocar de casa e o Igor não quer, como que vocês vão fazer? Não tem jeito, não tem como cada um ir morar na sua casa. Então você precisa estar em submissão, e o Igor precisa estar como o papel de Cristo. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então eu achava antigamente, gente, que o papel da mulher era mais difícil, mas hoje eu acho que é o do homem que é mais difícil. Porque amar como Cristo amou a igreja não merece amor não, e mesmo assim Cristo nos amou, não é isso? Sim ou não? Tem alguém vivo? Está vivo, né, gente? Graças a Deus. Então, gente, Igor, que você possa amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e que você possa ser submissa ao seu marido como Cristo é a cabeça da igreja, é o cabeça da igreja. Amém? Vocês trouxeram as alianças, não é isso? Já estão aí? Então vamos. Não precisa de colocar de novo não, né, pastor? Já está aqui, né? Bom que o professor está ali. Tá bom, né? Importante é a bênção. Amém, queridos? Queria que toda a igreja se colocasse de pé. O que ligares na terra será ligado no céu. Que você possa estender as suas mãos e abençoar familiares também. Senhor, em nome de Jesus, consagramos ao Senhor esses anéis que simbolizam neste momento a aliança
do Igor e da Lohane, ó Deus, um com o outro, ó Deus, e também como casal para com o Senhor, ó Deus. A aliança não tem começo, não tem fim, é um metal duradouro, porque o Senhor, ó Deus, está unindo este matrimônio, essa família. Que nada, Senhor, nenhum problema, nenhuma dificuldade possa ser suficiente para quebrar essa aliança. Que o Senhor abençoe o casamento deles, que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor abençoe, ó Deus, os passos deste casal, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a geração deles, ó Deus, a posteridade deles, os filhos, os netos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus possa abençoá-los. Precisando de qualquer coisa, pode contar com a gente como igreja, tá bom? Deus abençoe, queridos. Aleluias. Agora sim, vamos continuar de pé, né? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 28. Vamos continuar lá em Gênesis, né? Gênesis, capítulo 28. Se por acaso tiver uma aguinha aí, comer uma carne meio com sal hoje, eu estou igual vaca. Quero beber água aqui com força. Gênesis 28. Gênesis capítulo 28, do 10 até o 22. Amém? Quem encontrou diz amém. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiu e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em colunas, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. Ó Pai, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos conceder, ó Deus, a revelação daquilo que o Senhor quer comunicar, ó Deus, ao meu coração e ao coração da igreja, ó Pai. Que essa palavra seja rema nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Eu imagino que vocês, amados irmãos que estão frequentes em uma célula da nossa igreja, vocês tenham recebido na semana passada, na retrasada, algumas células nessa próxima semana, algumas palavras que o pastor William tem trazido a respeito ali um pouco da história de Jacó. E é interessante que essas palavras que o pastor tem trazido, enquanto o pastor vai ali nos discipulando, é como se eu tivesse inserido ali na história, sabe, pastor? E assim, para a glória de Deus, o Senhor tem me trazido assim um entendimento sobre algumas coisas, sobre aquilo que o pastor tem tentado comunicar. E hoje, enquanto eu ministrava essa palavra para os meus discípulos, o Senhor me chamou a atenção aqui especificamente no versículo 20 e no versículo 21. Eu quero ler novamente. Eu li tudo para a gente entender o contexto,
mas no versículo 20 e no versículo 21 fala o seguinte: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e por aí vai. Amém? Hoje nós vamos falar sobre 4 necessidades. Qual que é o tema de hoje? Amém. Eu queria que a gente participasse um pouquinho. Eu queria saber, se vocês ficarem com vergonha, eu mesmo vou falar, né? Porque como eu sou gente também, eu sei o que vocês estão pensando. O que você precisa hoje? Se alguém tiver coragem de falar, pode falar. Do que você precisa para ser feliz? Do que você precisa para sobreviver? Alguém quer falar? Ou então não fala por você não, fala por um amigo seu, assim, sabe? Fala aí, Maurício, o que você acha? Fala por um amigo, não fala pelo Maurício não. Um amigo seu precisa de quê? Boa. Vida financeira estável. Mazieiro, um amigo seu. Paz. Saúde. O que mais? Dinheiro, vida financeira, né? Fica mais legal, né, Maurício? Mas em outras palavras, dinheiro. Dinheiro, paz, saúde, o que mais? De Jesus no coração, né? Cura, amém. A gente precisa de cura, amém. Mais alguém? Amém, já dá para a gente ter uma ideia. É bom a gente pregar para crente, né? Que aqui o que a gente precisa são só coisas assim. Que? Amém. Queridos, é mais ou menos isso. A gente sempre precisa de algumas coisas que nos dê conforto, não é assim? Afinal, a gente precisa de saúde e cura para que a gente tenha conforto. A gente precisa de dinheiro, de uma vida financeira equilibrada, para que a gente possa fazer as nossas viagens, para que a gente possa dar uma educação de qualidade para os nossos filhos, para que a gente tenha uma casa confortável, amém? Isso é errado, gente? Não. Porém, contudo, entretanto, num primeiro momento, Deus ele quer muito mais satisfazer aquilo que nós precisamos e necessitamos do que aquilo que nós desejamos. Talvez se a gente estivesse numa palestra, numa faculdade ou numa reunião com pessoas que não conhecem a Deus, talvez as respostas seriam um pouco diferentes. O que você deseja? O que você deseja? De forma geral, o que um homem e uma mulher hoje deseja agora já nem tanto, mas um casamento, ou se não é um casamento, alguém para você dar uns abraços e uns beijos de vez em quando. Não é? Outra coisa, a gente precisa de um carrinho bacana, de preferência 2015 para cima, que tem um arzinho condicionado, porque Belo Horizonte já está ficando meio quente. Não é assim? E a gente precisa de uma casinha também, de preferência uns 3 quartos, num bairrozinho bacana, que você pode ficar mais ou menos tranquilo, segurança. Um iPhone 30, né? Não pode ser o 13 não, tem que ser o 20 para cima. Por quê? Porque é legal você ter ali, as pessoas verem e falar, poxa, cara, você tem um iPhone, isso é importante, hein? E aí a gente precisa de ter umas 3 faculdades, porque ter uma só é normal, então tem que ter 3, para que eu seja ainda mais importante, ainda mais especial, e por aí vai. Queridos, são coisas que a gente deseja. E Deus, Ele pode conceder os nossos desejos. Mas não sem antes realizar e trazer sobre nós aquilo que nós necessitamos. Amém? Repita comigo, aquilo que eu necessito. E queridos, sabe o que eu achei interessante aqui, pastor William? Quando eu li aqui, quando Deus havia dado um sonho e uma visão para Jacó, e Jacó fala o seguinte: Deus, é o seguinte, se o Senhor for comigo, me guardar, me der pão e roupa, eu estou feliz.
me guardar e comigo, me der pão, ou seja, comida, e me der roupa. Talvez eu acho que se fosse hoje, o nosso voto para com Deus seria um pouco diferente. Deus, o Senhor falou que iria me dar uma promessa, o Senhor falou que eu iria ganhar as multidões e tal, mas se o Senhor me der um carro, uma igreja gigante, se o Senhor me der uma esposa ou um marido bonito, se o Senhor me der uma conta bancária, uns investimentozinhos e uma casa, eu irei contigo. Quando Jacó, gente, pediu pão e o que se vestir. Sabe por que Jacó ele pediu isso? Porque ele sabia que o Deus que ele estava conhecendo, essas outras coisas, ele poderia dar tranquilamente, mas ele sabia que o mais importante era a presença de Deus na vida dele. E é por isso que, em primeiro lugar, pode passar, Igor, a primeira necessidade que a gente tem na nossa vida é da presença de Deus. Querido, você pode ficar rico, você pode até pastorear milhares de pessoas, você pode ter um ministério imenso, você pode ter milhares de seguidores no seu Facebook, no seu Instagram, você pode ser adorado pelas pessoas, você pode estar dando muito certo na sua carreira, você pode estar viajando pelos melhores lugares do mundo, mas se você não tiver a presença de Deus, vai sempre te faltar algo. Se você não tiver a presença de Deus, você vai rodar, trabalhar, cansar, se fatigar, como diz lá Salomão em Eclesiastes. Tudo é vaidade, ou seja, você roda, e você para e fala assim: o que eu arrumei da minha vida? Qual que é o meu propósito? Para que eu existo? Sabe por quê? Que muitas vezes a gente chega nesse ponto, porque a gente tem tudo, mas não tem a presença de Deus nas nossas vidas. Se a gente pudesse encerrar essa palavra agora, você poderia ir embora para sua casa, sabendo que de tudo que você precisa buscar, de tudo que você precisa receber, de tudo que você precisa ter, o mais importante é você estar e ter a presença de Deus com você. E é por isso que Jacó fala, em primeiro lugar, se o Senhor for comigo. Se o Senhor não fosse, ele não iria. Aonde você está hoje, Deus está com você? Os negócios que você tem iniciado hoje, Deus está com você? Os lugares que você tem frequentado hoje, Deus está com você? É algo que a gente precisa pensar. Senão, você vai ostentar no Facebook, no Instagram, todo mundo vai te achar o cara ou a mina e etc e tal, mas você no fundo sabe que estará vazio, sozinho e sem propósito na sua vida, porque te falta o mais importante, a presença de Deus. Na sequência, Jacó fala: e me guardar nessa jornada que empreendo. Segunda necessidade, a proteção de Deus. Jacó, ele sabia que se Deus cuidasse dele, ele poderia desempenhar qualquer tarefa. Muitas vezes a vida nos traz algumas surpresas. Nem tudo sempre acontece da forma que nós planejamos. As coisas mudam, coisas boas acontecem, temos aflições neste mundo normal, mas quando você sabe que Deus ele está te guardando, você tem algo que o mundo não consegue entender, que se chama a paz que excede a todo entendimento. Você pode estar desempregado, mas você sabe que Deus está te protegendo. Você pode estar com um problema familiar,
mas você sabe que Deus está te protegendo, que Ele está te guardando. Você pode estar passando por vários e vários problemas no seu casamento, não sei, uma enfermidade. Quando você sabe que Deus, Ele cuida de você, e quando você percebe que Ele te protege, aqueles problemas, aquelas dificuldades, elas perdem um pouco do valor delas. Uma vez eu ouvi uma frase que é muito interessante, que fala o seguinte: os problemas nos atingem à medida que nós permitimos. E uma vez que sabemos que Deus está conosco e que Ele está nos protegendo, os problemas não deveriam nos atingir com tanta força como tem atingido a igreja, como tem atingido muitas pessoas. Isso eu lembro de Davi. Davi, um jovem, com menos de 20 anos, não tinha nenhum porte físico a se admirar, e de repente, uma certa feita, ele foi levar ali comida para o seu pai, para os seus irmãos, e ele vê um gigante afrontando o exército do seu povo, o exército de Israel. E como o gigante era muito grande, claro, o exército recuou. O exército olhou para o gigante, é aquela frase que todo mundo já sabe, o exército olhou o tamanho do problema, mas Davi, ele ignorou o tamanho do problema, porque ele sabia que o Deus que estava com ele também o protegia. E a consciência de Davi da proteção de Deus era tão grande que tentaram colocar nele armaduras, armas, e ele não conseguia nem andar com aquelas armaduras, e ele foi, imagino, com a roupa dele normal, bermudinha, aquele chinelinho de couro, não sei se era assim que usava na época, mas nos filmes era assim, né? Tranquilinho, mexeu o cabelinho dele, pegou ali 5 pedrinhas e foi. Não precisou de armas, não precisou das armas que se utilizava, ou seja, ele não precisou dos recursos, ele não precisou de, muitas vezes a gente tem um problema e a gente quer resolver o problema da forma que a gente entende como certa, ou da forma com que a gente vê que as pessoas agem com os problemas, mas Deus, Ele tem uma forma certa de agir, Ele tem uma forma diferente de agir, e você só consegue entender e perceber isso quando você está com Ele e sabe que Ele está te protegendo. Aquela pedrinha ali, gente, não foi o fato de Davi ter levado aquela pedrinha, aquela funda, não foi o determinante para a queda de Golias. O que determinou a queda de Golias foi a ação divina. Amém? Na continuidade aqui, Jacó fala: e se me der pão para comer e roupa para que eu vista, Deus, Ele é o Deus da provisão. A terceira necessidade que nós temos é saber que Deus, Ele é o Deus que provê todas as coisas. Jacó sabia que não importa o que ele passasse, não importa que se a caminhada fosse grande, nada iria lhe faltar. Amém? Hoje, queridos, a maior causa de divórcio no nosso país não é o adultério, não é quando o amor acaba, né, como dizem aí, mas são as questões financeiras. Você pode pesquisar aí, o próprio pastor Ilan, que é advogado, ele sempre fala isso, são as questões financeiras. Por quê? Porque o nosso amor, o nosso sentimento, a nossa alegria, ela é medida e ela está intimamente ligada ao que nós temos, ao dinheiro que nós temos, e não deveria ser assim, queridos.
Quantas pessoas começam a servir a Deus, e existem dois tipos, né? Aqueles que vêm pobrezinho e Deus abençoa e prospera e dá um tudo de bom para Deus, ou aqueles que vêm prósperos, confiantes no seu patrimônio, no seu dinheiro, e de repente por algum problema perde, e aí o que acontece? Dá um tudo de bom para Deus. Quantas pessoas nessa pandemia entraram em profunda depressão? Outro dado, nunca se revendeu tanto Rivotril como nesse ano. Está aí as pesquisas. Por quê? Porque muitas vezes, as pessoas estão muito confiantes naquilo que tem na mão, e quando se perde aquilo que tem na mão, se perde tudo. Uma vez eu ouvi uma outra frase muito interessante que fala o seguinte: tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, pastor Osmano, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Tem gente que só tem dinheiro. Queridos, Deus ele cumpriu a promessa na vida de Jacó. Deus ele vai cumprir a promessa na sua vida. Mas você precisa fazer a sua parte. Você viu na lição, ou vai ver, que depois que Deus deu o sonho, né, uma manifestação visual, depois Deus fala uma manifestação de forma audível, Jacó ele corresponde a essa promessa de Deus. Ele faz esse voto, ele levanta um altar e ele regressa à terra do seu pai para recomeçar e consertar a sua vida. Deus ele tem uma promessa para você, mas você precisa cumprir com a sua parte. Amém? E a quarta necessidade que nós temos aqui, quando Jacó ele fala o seguinte: de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. A nossa quarta necessidade é ter a direção de Deus. Nós precisamos ser dirigidos por Deus, queridos. Nós precisamos ter a direção de Deus nas nossas decisões, naquilo que a gente começa a fazer, sobre aquilo que nós precisamos parar de fazer. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, porque Deus ele é um Deus vivo, e Ele fala aos nossos corações. Tem gente que fala assim: eu não acredito que Deus fala. Por que você não acredita? Porque Deus nunca falou comigo. Por que não fala? Porque não está sensível. Na verdade, por que não ouve, né? Porque é só você abrir a Bíblia aqui que você vai ver Deus falando. Por que não ouve a voz de Deus? Porque não está sensível. Quantos aqui já foram num show, um som muito alto, e o seu irmão lá que está com você assistindo o show começa a conversar com você? Você consegue ouvir o que ele está falando? Não, né? Por que não? Por causa dos muitos ruídos e barulhos que estão ao redor. Muitas vezes, Deus ele tem falado conosco, através dos cultos, através da palavra, mas a gente não presta atenção. Como eu sempre falo, o melhor diurético que existe na terra se chama Palavra de Deus. É só começar a pregar que dá uma vontade de ir no banheiro, os irmãos... Isso é em farofas, né, como diz a pastora, em outros lugares. Mas por quê? Às vezes a pessoa até vai na igreja, mas às vezes ela está até sentada, nem vai no banheiro. Mas na hora que termina o culto, e aí, o que você achou da palavra? O que você gostou da palavra? Gostei demais. Palavra abençoada. E o que foi a palavra? Não sei, mas foi boa. Por quê? Porque às vezes nossa cabeça está em outro lugar, queridos. Não tem como a gente
ser direcionado por Deus se a gente não estiver conectado a Ele. Se a gente não estiver antenado ao que Ele está falando, e Deus fala através das pessoas, Deus fala através das circunstâncias, Deus fala através da palavra, Deus fala conosco através de sonhos. Nós precisamos estar atentos à direção dEle para cumprir, para que nós possamos chegar aonde quer, onde Ele quer que nós cheguemos. E queridos, a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Então, se nós queremos alcançar a promessa, se nós queremos ser abençoados, se nós queremos ser bem-sucedidos, anota no seu coração esses 4 passos ou essas 4 necessidades. A necessidade da presença de Deus. Pode voltando lá, Igor. A necessidade da presença de Deus. Não esquece disso, não. Na hora que você for em tal lugar, você fala assim: Deus, o Senhor vai comigo? Na hora que você decidir namorar com alguém para casar, você fala assim: Deus, o Senhor vai comigo? Na hora que você decidir num emprego, Deus, o Senhor vai comigo? Segunda necessidade, proteção de Deus. Nós precisamos disso. Ele nos protege. Inimigos, lutas, problemas, dificuldades, nós vamos ter. Mas quando nós temos a consciência que Ele é o nosso escudo, que Ele é a nossa proteção, que 1000 podem cair à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. A gente tem mais força para continuar. Terceira necessidade, Deus, Ele vai prover, queridos. O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada vai faltar. Creia nisso, creia nisso. Pastor, você não sabe da minha história, você só tem água na minha geladeira, mas não sou eu que estou falando, é Deus, e Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta. Se Ele disse que não vai faltar, não vai faltar. Ele vai prover, mas você precisa estar caminhando com Ele. Qual que é o primeiro passo, para ver se alguém lembra? A presença dEle. Se Ele não tiver, não adianta, amém? E o quarto, a direção de Deus. Ore. Deus, me dê a sua direção, me leve ao centro da tua vontade, me mostre qual é o primeiro passo que eu preciso dar, me conduza ao centro da tua vontade. Conclusão: como nós sabemos, Deus, Ele supriu as necessidades de Jacó. Deus, Ele cumpriu as promessas dele sobre a vida de Jacó. Deus abençoou Jacó. E hoje nós conhecemos o Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E o Deus de Tiago, o Deus de Maurício, o Deus de Lucas, o Deus de Teresa, o Deus de Kaique. Mas nunca se esqueça, primeiro passo, busque a presença dEle, e o mais Ele fará. Amém? Deus possa te abençoar, você guarde essa palavra no seu coração. A palavra está com o pastor. O Gabi pode... Pastor Osmano? Gabi. Pastor Osmano, né? Nos abençoe aqui, pastor Osmano. Para quem está visitando, queridos, que Deus possa abençoá-los. Volte mais vezes. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, por favor, amados. Coloque a mão na altura do seu coração. Eu quero compartilhar com você uma coisa. E toda vez que eu chego em casa, eu escuto o culto de novo. Faça isso, né? É bom que a gente, muitas vezes, alguma coisinha a gente perde da palavra, mas chega em casa, absorva, né?
palavra dessa precisa ser remoída. Deguste da palavra. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça, que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora até a vinda do Senhor. Deus te abençoe, tenha um restante de domingo abençoado, uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos sair sem aglomeração.